Capítulo 5. A Revolução começa em casa. Repensando Marx, Reprodução e Luta de Classes. 2018. Introdução. Uma das causas da força duradoura da teoria política de Marx foi, sem dúvida, sua capacidade de ler o futuro e antecipar formas de desenvolvimento capitalista que hoje estão se desvelando diante de nossos olhos, a ponto de fazer de sua obra, mais de 150 anos depois, um guia para o presente. Com grande poder intuitivo, Marx previu o processo de globalização, que constitui impulso incansável do capital para conquistar todos os cantos do mundo e submeter todas as formas de produção à lógica do lucro e do mercado. E, o mais importante, previu que a internacionalização do capital conduziria não apenas à formação de um mercado global, mas também de um ciclo de acumulação global, de tal modo que a divisão do mundo em Estados-nação perderia sua importância econômica. De modo semelhante, os Grundrisse, especialmente em Fragmento sobre as máquinas, foram reconhecidos por prever o crescente predomínio do conhecimento e da ciência na organização capitalista do trabalho, o que levou algumas pessoas a assumir como postulado o início de uma nova fase de acumulação denominada capitalismo cognitivo. Em certo aspecto, no entanto, Marx não estava à frente de seu tempo. É surpreendente, mas ele não previu um desdobramento que, em um intervalo de poucas décadas, mudaria a composição da classe trabalhadora e o panorama da luta de classes na Europa e nos Estados Unidos. Esse aspecto foi a formação de uma nova família proletária, um processo que ocorreu, grosso modo, entre 1860 e a Primeira Guerra Mundial, com a exclusão gradual de mulheres e crianças do trabalho fabril, a introdução do salário familiar e a criação da dona de casa proletária e do trabalho doméstico em si, como um ramo específico da produção capitalista, encarregado da reprodução da mão de obra. Observação. O salário familiar é definido como salário necessário para o sustento do trabalhador, sua esposa e as crianças do casal. Os cálculos levam em consideração a família nuclear de tamanho médio, o que pode variar em cada país e contexto histórico. Em alguns países, inclui-se um valor adicional para cada criança. Difere do salário mínimo, que se baseia no valor necessário para a subsistência de um indivíduo adulto. Com esses desdobramentos, que inauguraram um regime patriarcal novo, erguido sobre o poder do salário masculino, houve uma transformação das relações de classe que escapou à análise de Marx, ainda que encontremos no livro 1 de O Capital muitas referências aos relatórios de fiscais de fábrica designados pelo governo que prepararam o terreno para essa mudança na Inglaterra. O fato de que a classe capitalista estava em vias de revolucionar a família proletária e as relações de gênero, de criar novas hierarquias entre homens e mulheres e novas divisões no interior do proletariado, não pode ser deduzido a partir da leitura do livro 1. Como Engels, Marx permaneceu aferrado à crença de que o capitalismo destrói a família proletária e cria as condições materiais para as relações de gênero mais igualitárias, como ele apontou no Manifesto Comunista. Quanto menos habilidade e força o trabalho manual exige, isto é, quanto mais a indústria moderna progride, tanto mais o trabalho dos homens é suplantado pelo de mulheres e crianças. As diferenças de idade e de sexo não têm mais importância social para a classe operária. Não há senão instrumentos de trabalho. Porque Marx, normalmente tão visionário em sua análise do desenvolvimento capitalista, deixaria de reconhecer que estava em curso uma reorganização das relações sociais que reestruturaria de modo mais hierárquico os vínculos entre homens e mulheres nas comunidades da classe trabalhadora na Inglaterra e, em pouco tempo, em outros países da Europa e regiões dos Estados Unidos? Uma das teses que configura este ensaio é a de que Marx não previu nem explicou a reestruturação da família proletária e a constituição de novas relações patriarcais no seio do proletariado, porque, de acordo com a sua teoria política, a esfera das relações familiares e de gênero não tem nenhuma função específica na acumulação do capital, na constituição da subjetividade de trabalhadores e trabalhadoras e na formação de classe.
Uma das consequências desse erro estratégico foi a cisão, com a qual, como veremos, Marx contribuiu na condição de dirigente da Primeira Internacional. Entre os movimentos socialista e feministas que estavam emergindo no fim do século XIX, uma cisão que persistiu até quase os dias atuais. Assim, revisitar a perspectiva de Marx sobre a família, o trabalho das mulheres e as atividades pelas quais nossa vida se reproduz é um caminho para dialogar com o presente e repensar o patriarcalismo do capital e da esquerda, bem como as condições de uma cooperação entre o marxismo e feminismo. Minha argumentação está dividida em 4 partes. Na parte 1, analiso os indícios e os motivos do desenvolvimento teórico insatisfatório da, abre aspas, reprodução, fecha aspas, em Marx, concentrando-me em seu conceito reducionista de trabalho e produção e no pressuposto implícito de que apenas a mão de obra industrial assalariada tem poder e conhecimento para subverter o capitalismo e criar as condições materiais para a construção de uma sociedade comunista. Na parte 2, discorro sobre a reação de Marx na condição de dirigente da Primeira Internacional, às exigências por parte dos trabalhadores, de uma mudança da estratégia política em relação ao trabalho das mulheres e à vida familiar, confirmando o silêncio dele quanto ao patriarcalismo manifesto de setores da classe trabalhadora masculina inglesa. Na parte 3, comparo a posição aparentemente neutra de Marx em relação à reorganização da vida familiar naquele momento histórico, com as consequências de tal rearranjo na vida social e nas relações de classe, argumentando que este processo representou um instrumento significativo de cooptação dos setores menos importantes da mão de obra industrial. Por fim, na seção 4, faço uma reflexão sobre as consequências políticas de longo prazo da marginalização das mulheres e do trabalho reprodutivo no programa tanto do movimento socialista como da tradição marxista, argumentando que é hora de nos perguntarmos em que medida esse, abre aspas, engano, fecha aspas, teórico e político, afetou essas duas correntes em sua capacidade de organização e em sua visão da sociedade a ser construída a partir das ruínas do capitalismo. O que Marx diz sobre a reprodução social e reprodução da força de trabalho? Uma chave para compreender o insucesso de Marx em reconhecer as importantes mudanças relativas à vida familiar e às relações entre homens e mulheres que estavam sendo gestadas na Inglaterra do século XIX. É o tratamento que ele dá, tanto em O Capital como nos Grundrisse, à reprodução da força de trabalho. Essa deveria ter sido uma questão central na teoria política de Marx, considerando a função estratégica que o trabalho e a força de trabalho desempenham em sua análise da sociedade capitalista e da organização capitalista do trabalho. Para Marx, a força de trabalho é o motor da acumulação capitalista, a substância da criação de valor, e a sua exploração é o terreno sobre o qual se desenrola a luta pela libertação humana. Portanto, as atividades envolvidas na reprodução dessa preciosa capacidade deveriam ter um lugar central no quadro teórico e político de Marx. Mas, como vimos em outros ensaios deste volume, elas raramente são discutidas por Marx e, quando o são, em geral, deixam de reconhecer a contribuição específica do trabalho doméstico das mulheres neste contexto. Mesmo quando discute como a mão de obra é reproduzida de geração em geração, Marx se cala quanto à contribuição das mulheres no processo e não imagina a possibilidade de um conflito de interesse entre mulheres e os homens, ou,
entre as mulheres e o estado relativo à procriação, ainda que em muitos casos, para elas, uma gravidez significasse uma sentença de morte, sobretudo fora do casamento. Não surpreende que, em meados do século XIX, muitas delas tenham sido receptivas à campanha pela difusão da contracepção no interior do movimento operário. Aparentemente, alheio ao alto custo da gravidez e à da procriação para as mulheres, à angústia que muitas sentiam a cada gravidez indesejada e aos esforços muitas vezes fatais que elas faziam para abortar. Marx fala sobre o, abre aspas, crescimento natural da população, fecha aspas. Ele também defende que, abre aspas, o capitalista pode abandonar confiadamente o preenchimento dessa condição ao impulso de autoconservação e procriação dos trabalhadores, fecha aspas. E na sua crítica em geral mordaz à teoria populacional de Malthus, sugere que o capitalismo não depende da capacidade procriadora das mulheres para a expansão da mão de obra, já que pode, em princípio, satisfazer a necessidade de trabalho por meio de revoluções tecnológicas contínuas, criando periodicamente uma, abre aspas, superpopulação, fecha aspas. Na verdade, enquanto sistema que torna a força de trabalho a essência do valor, o capitalismo tem estado muito interessado nos movimentos demográficos e regulado de maneira estrita a capacidade reprodutiva das mulheres, impondo pesadas penalidades à tentativa de interferir na procriação. Penalidades essas que estavam em pleno vigor na Europa da época de Marx. Aliás, a classe capitalista nunca confiou exclusivamente nas mudanças organizacionais da produção para criar superpopulação e definir a mão de obra de dimensões ideais. O próprio Marx reconheceu que a velocidade com que o capital industrial consumia a vida de trabalhadoras e trabalhadores era tal que sempre havia a necessidade de recrutar mais pessoas a serem buscadas, na maioria das vezes, nas zonas rurais e na contratação de mulheres e crianças. E ele certamente tinha consciência da preocupação que as altas taxas de mortalidade infantil nos distritos industriais causavam à elite. Mesmo no século XX, apesar das contínuas revoluções tecnológicas, o capitalismo contou com a regulação do corpo das mulheres e também com os movimentos migratórios para satisfazer sua necessidade de força de trabalho na quantidade e com a qualidade exigidas para desenvolver as forças produtivas e desmantelar a resistência da classe trabalhadora à exploração. Tal como acontece com o trabalho doméstico, o trabalho envolvido nas atividades produtoras de uma nova geração de trabalhadores e trabalhadoras não faz parte da discussão de Marx sobre a organização capitalista do trabalho e da exploração. Assim, ausente de sua análise do capitalismo está a discussão sobre um campo de atividades e forças, relações afetivas, desejos sexuais, práticas relativas ao trabalho doméstico e à procriação, que intelectuais socialistas anteriores haviam reconhecido como dotadas de potencial político. Em Marx, a paixão sexual e a procriação estão fora ou às margens do universo das relações econômicas e dos processos de luta e tomada de decisões de trabalhadores e trabalhadoras. Os cuidados maternos só são mencionados quando se fala da negligência das mulheres da classe trabalhadora em relação às crianças. A prostituta também é invisível como trabalhadora e como sujeito político. Nas palavras de Sheila Hall-Waltman, ela aparece como um indicador da condição da sociedade, não como um membro de um grupo social em movimento que está desenvolvendo a consciência histórica. Retratada como vítima da pobreza e da degradação moral,
ela é descrita como parte daquele lumpenproletariado que, em O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, Marx menospreza como o refúgio de todas as classes. A visão que Marx tem das trabalhadoras fabris também é reducionista. Vemos seus corpos em sofrimento, as desigualdades às quais são submetidas, mas não nos é revelado como a entrada das mulheres nas fábricas transformou a subjetividade delas, alterou a relação que tinham com os homens, ou se isso ampliou ou reduziu sua capacidade de luta e de que forma as demandas das mulheres diferiam das dos homens. Exceto por comentários ocasionais sobre o impacto degradante do trabalho agrícola e industrial no caráter moral das mulheres e meninas, devido ao excesso de trabalho e à exposição a condições de trabalhos promíscuas, ele não discute o desempenho das mulheres trabalhadoras. Em O Capital, elas permanecem como espectros, representadas apenas como vítimas de abusos, uma imagem em forte contraste com aquela projetada por reformistas da época, que as retratavam principalmente se fossem solteiras e não estivessem encarregadas de crianças, como pessoas que desfrutavam de uma nova noção de liberdade graças ao fato de receberem um salário, saindo de casa muito jovens para serem donas de si e se comportarem como homens. Da diversidade do trabalho ao trabalho assalariado e à produção. Ao explicar esses silêncios e questionar por que Marx não estendeu sua crítica da economia política a uma análise detalhada da reprodução social da vida doméstica, John Bellamy Foster argumentou que, em O Capital, Marx estava preocupado em oferecer uma crítica do capitalismo articulada a partir da perspectiva de sua própria concepção ideal, isto é, nos termos de sua lógica intrínseca. Desse ponto de vista, o trabalho reprodutivo ficava fora dos limites da criação de valor. Marx escreve Bellamy Foster, caminhou gradualmente rumo à adoção das contradições do estabelecimento interno e externo do capital como um sistema. Ou seja, ele adotou a obliteração capitalista do trabalho reprodutivo não remunerado. E é aqui, ao que me parece, que reside o problema. Porque ao fazer isso, Marx deixou de desvelar as próprias pressuposições da economia política clássica, em vez de revelar o trabalho reprodutivo não remunerado como a fonte. Aliás, o segredo da reprodução da força do trabalho, ele codificou a separação, característica da lógica e da história do desenvolvimento capitalista entre produção e reprodução, bem como a naturalização dessa última como o trabalho das mulheres. Vale ressaltar que nos 3 volumes de O Capital, ele relegou as últimas referências feitas ao trabalho doméstico às notas de rodapé. Argumentar em defesa de Marx que existe uma diferença entre exploração da força de trabalho e expropriação das condições para sua produção, tais como o trabalho das mulheres e a natureza, não será suficiente, dada a alegação de Marx que toda atividade que produz força de trabalho é um componente essencial para a produção capitalista. É preciso mais para explicar por que Marx, escrevendo durante a vigência de um programa governamental que tinha como objetivo reorganizar a vida fabril e familiar, acompanhado por um coro de denúncias contra o colapso da família proletária e o trabalho reprodutivo das mulheres. Ignorou tudo isso em sua análise da exploração capitalista. Talvez ajude saber que ele não estava sozinho em sua interpretação reducionista do trabalho e da luta de classes. Como Federico Tomazello mostrou em O Início do Trabalho, desde os anos de 1930, especialmente na França, houve um complexo processo social pelo qual o Estado e o incipiente movimento operário redefiniram o trabalho,
e a figura do trabalhador de uma maneira que excluía as pessoas não assalariadas e privilegiava quem estava empregado no trabalho industrial. A ressurreição histórica do proletariado pariense de 1830, que Victor Hugo imortalizou em Os Miseráveis, seguida, um ano depois pela tomada da cidade de Lyon por tecelães e tecelões revoltados, desencadeou um processo de integração de setores selecionados entre a mão de obra rebelde, cujo resultado observa Tomasello. Foi o surgimento do trabalhador assalariado, honesto e diligente enquanto figura jurídica, reconhecida pelo Estado como portador de direitos sociais, bem como do direito ao trabalho, que logo se tornou a base do Estado moderno e de todas as constituições modernas. A escolha do trabalho assalariado como condição privilegiada no que se refere aos direitos sociais e, com ela, o início de uma representação única do mundo do trabalho e da separação das classes, laborienses, pessoas assalariadas e classes perigosas, também marcaram, de acordo com Tomasello, naqueles mesmos anos, o princípio dos movimentos sindical e socialista. Isso indicaria que a concepção excludente de Marx da classe trabalhadora não era produto de uma nova posição teórica. Em vez disso, também expressava uma operação política em que os interesses de um setor específico da classe trabalhadora foram priorizados, tanto na política institucional como na política radical, e que foi construída uma imagem genérica de trabalhador que canonizou o trabalhador industrial, geralmente do sexo masculino, branco e assalariado, em detrimento de um universo mais amplo de sujeitos não assalariados, que o capitalismo tem explorado, como trabalhadoras e trabalhadores domésticos, campesinos e pessoas de origem africana escravizadas e outros sujeitos coloniais. Uma operação que procedeu ao engajamento político de Marx, juridicamente codificado na França no início da década de 1840, cuja análise, entretanto, contribuiu para consolidar quanto mais se apresentava como resultado de um estudo científico da realidade social. Nesse processo, muitas lutas que, também na Europa, até meados do século XIX, expressavam a oposição proletária à crescente homogênea do mercado, motins por comida, contra a fixação de preços, ataques a padarias, mercearias e carroças que levavam grãos aos portos para serem exportados, foram apagadas da política radical. Foram lutas que uniram uma ampla população de proletariados cuja base de subsistência estavam sendo destruídas no início do século XIX pela crescente comercialização da terra e da produção, como a sujeição dos preços dos grãos às leis de mercado. Como escreve o Altmeyer, esta classe trabalhadora pobre consistia em pedintes e errantes em busca de trabalho, campesinato que atuava por dia ou em regime de arrendamento, tecelões e tecelãs da indústria fabril artesanal, potroindustrial, serventes, quebra-galhos das cidades, mão de obra migratória sazonal e das ferrovias, da construção, artesãos e artesãs proletariados, o proletariado manufatureiro e fabril. E por último, mas não menos importante, a classe que Marx denominou luperproletariado, as classes perigosas, homens, mulheres e crianças em sua totalidade, uma classe amplamente mobilizada que, pela primeira vez devido ao processo de imigração, também assumiu uma dimensão europeia. Como meio aponta, em um ciclo de revoltas que durou quase 100 anos, essas massas empobrecidas tiveram de aprender que sua sobrevivência não era mais segura, pois as condições para tanto estavam sendo transformadas em condições de capital.
Assim, as mulheres na liderança fizeram da questão da subsistência um assunto público, respondendo com uma praxe de apropriação social à violência, expropriação e separação dos meios de sua reprodução. Maia conclui que, se em 1848 o espectro do comunismo rondava a Europa, foi porque um amplo proletariado se recusou a ser condenado à pobreza e à fome e insistiu em revoltas de massa para que seu direito à existência fosse garantido. Para Maia, foi a partir da derrota dessas lutas e da sujeição das classes pobres e trabalhadoras a uma nova forma de subsistência que se pôde construir uma concepção reducionista do trabalho e do trabalhador e uma teoria do trabalho assalariado. Seja como for, a redução da classe trabalhadora ao trabalho salariado tem consequências importantes na obra de Marx, que comprometeram o poder de sua análise do capitalismo. Ainda que, ao longo de O Capital, toda a articulação da sociedade capitalista, dinheiro, crédito, renda, maquinária, esteja sujeita a uma análise mais minuciosa, reelaborada ao longo de centenas de páginas, não encontramos no texto nenhuma análise aprofundada nem da função, nem das consequências políticas das diferenças e desigualdades no interior do proletariado e da existência simultânea no capitalismo de diferentes regimes de trabalho e formas de exploração. Nem gênero nem etnia aparecem, por exemplo, na discussão proposta por Marx sobre a divisão social do trabalho. Da mesma forma, Marx lamenta que, com o surgimento do trabalho industrial, o homem adulto, trabalhador, o pai, se torna um mercador de pessoas escravizadas, vendendo o trabalho da esposa e das crianças a seus empregadores. Mas ele não questiona como isso foi possível. Não nos diz que as mulheres casadas não estavam legalmente autorizadas a receber os salários pelos quais trabalhavam, já que não eram consideradas sujeitos de direito, capazes de estabelecer relações contratuais. Apenas com a aprovação da Lei do Regime de Bens no Casamento, em 1870, o sistema medieval de amparo que apagava a existência das mulheres casadas perante a lei chegou ao fim. A subordinação das mulheres aos homens era tão arraigada na Inglaterra que o costume popular entre o operariado de terminar um casamento vendendo a esposa no mercado local se prolongou até o fim do século XIX, com casos relatados até mesmo em 1901 e em 1913. Isso explica porque as relações patriarcais que prevaleciam no chamado sistema de reprodução domiciliar não desapareceram quando a indústria artesanal foi substituída pela industrialização, mas foram reconstruídas nas fábricas, de modo que, pelo menos em uma fase inicial, a produção foi novamente estruturada de acordo com a hierarquia de gênero, com o pai subcontratando o trabalho da esposa e das crianças, ou vendendo o trabalho deles junto com o seu e reclamando o direito ao salário de todos. Se Marx tivesse analisado as raízes e implicações sociais dessa norma patriarcal, ele teria reconhecido a existência de uma anomalia fundamental nas relações capitalistas. Teria percebido que a condição que ele estipulou para o desenvolvimento do trabalho assalariado, isso é, a liberdade concebida como a posse do próprio corpo e a capacidade de trabalhar, nunca foi estabelecida às mulheres. Além disso, ele teria percebido que os direitos das mulheres pelos quais as feministas de seu tempo estavam lutando, principalmente em relação ao lugar das mulheres no casamento e na família, também eram direitos trabalhistas, já que ser amparadas pelos maridos afetava a capacidade que elas tinham de manter um emprego, controlar seus salários e participar do movimento operário, pois o poder que os homens tinham
de limitar as ações das esposas, certamente restringia a capacidade de luta das mulheres. A questão das relações patriarcais no interior da classe trabalhadora foi de especial importância na época de Marx, uma vez que exatamente nos anos em que ele estava começando a trabalhar em O Capital, a oposição dos trabalhadores do sexo masculino à presença das mulheres nas fábricas se intensificou depois da introdução de um sistema de salários individuais que deu às mulheres o controle sobre sua renda. Como Judith Law revela em Mulheres e Industrialização, essa medida foi enfrentada com hostilidade pelos trabalhadores homens, resultando em tentativas de definir o trabalho das mulheres como não qualificado e confiná-las às piores tarefas. Os sindicatos também defenderam os princípios do patriarcado, se mobilizando a fim de aprovar uma legislação protetiva e apoiando a demanda dos trabalhadores do sexo masculino por um salário familiar que lhes permitisse sustentar sua esposa, que supostamente não trabalhasse. Em meados do século XIX, o modelo do homem provedor foi um argumento agregador nas organizações da classe trabalhadora, repetindo, o capital não faz nenhuma menção a essa luta marcada pela questão de gênero, embora ela enfraqueça de forma convincente a unidade da classe trabalhadora e coloque em risco os meios de subsistência das mulheres. Novamente, tudo o que encontramos nos 3 volumes da obra é uma nota de rodapé, afirmando o fato de a limitação do trabalho feminino e infantil nas fábricas inglesas ter sido conquistada ao capital pelos trabalhadores masculinos adultos. Gênero, trabalho e salário familiar na Primeira Internacional dos Trabalhadores. Será que os silêncios de Marx em questões tão cruciais foram produto da conveniência política? Essa é uma questão legítima, já que sabemos, por meio de sua correspondência com Engels, que Marx sempre viu seu trabalho em O Capital como diretamente ligado à política e aos debates no interior da Associação Internacional dos Trabalhadores, da qual ele foi dirigente e fundador. Também sabemos que os direitos das mulheres foram um assunto muito debatido na organização, que estava tão dividida quanto ao tema que levou 7 meses após sua fundação para aprovar a qualificação das mulheres como membros e 2 anos até que fosse atribuído uma mulher bastante conhecida, Harriet Law, um posto de liderança como integrante do Conselho Geral. Ainda assim, Marx não fez nenhuma menção à situação especial das mulheres em seu discurso inaugural. De acordo com os registros, ele não abriu nenhum espaço específico para as mulheres trabalhadoras cuja opressão era, ao que parece, considerada apenas uma parte daquela sofrida pelos trabalhadores. Marx também participou da campanha no início dos anos 1870 para banir a seção 12, a ala mais feminista da Associação Internacional dos Trabalhadores, que apoiava o sufrágio feminino, o amor livre e o que sua líder, Victoria, chamava de liberdade social, ou seja, a independência das mulheres em relação ao salário masculino e a escravização doméstica inscrita no casamento. Vale enfatizar que o salário foi usado no processo de expulsão de integrantes, já que o Conselho Geral da Organização Internacional do Trabalho, em grande parte sob influência de Marx, introduziu uma regra de 2/3, sustentando que 2/3 dos membros de qualquer seção da Organização Internacional do Trabalho tinham que ser da classe trabalhadora assalariada, uma decisão que favorecia a participação de trabalhadores nas negociações e ofícios,
mas que excluía quase todas as mulheres interessadas nas reformas. Essa expulsão teve um profundo impacto no desenvolvimento do movimento revolucionário da classe trabalhadora, talvez tão importante quanto a cisão entre anarquistas e comunistas que contrapôs Marx a Bakunin, pois colocou as questões sobre relações de gênero, sexualidade e o poder das mulheres na esfera do futuro, ou, pior, na zona proibida dos direitos burgueses. Como um dos principais porta-vozes da Internacional, Marx, sem dúvida, sabia que a maioria dos homens que dela participavam apoiavam uma estrita limitação da contratação de mulheres nas fábricas e a instituição do salário familiar. E ele provavelmente foi ambíguo quanto ao tema, assim como foi em relação à destruição da família na época da manufatura, o que ele lamentou, mas considerou útil à libertação de mulheres e crianças da dominação patriarcal. Sobre sua postura indefinida em relação ao salário familiar, temos o testemunho de Arrie Lau, única mulher a integrar o Conselho Geral da Internacional. Segundo a objeção de Lau, a intervenção de Marx em um debate sobre a questão, conforme registrado nas atas do Conselho Geral da Primeira Internacional, Marx era a favor da integração das mulheres ao trabalho industrial, mas afirmou que as condições sob as quais as mulheres e crianças trabalhavam eram abomináveis, fortalecendo assim a posição dos defensores do salário familiar. Lau acreditava que Marx havia atraído o interesse das mulheres da classe trabalhadora e registrou sua objeção. É possível, entretanto, que Marx considerasse a instauração do salário familiar e a redução do trabalho das mulheres nas fábricas um fenômeno temporário, já que o avanço da industrialização exigiria a participação das mulheres e, como ele escreveu no livro 1, criaria, abre aspas, o novo fundamento econômico para uma forma superior da família e da relação entre os sexos. Fecha aspas. Se foi esse o pressuposto de Marx ao apoiar o salário familiar, tratou-se de um grande erro de cálculo. Nos anos 1870, estava em curso um histórico programa de reformas que, na virada do século, transformou as relações de classe e disseminou o conflito de classes, enviando muitas das operárias fabris de volta para casa e inaugurando um novo tipo de regime patriarcal que pode ser intitulado Patriarcado do Salário. Com essas mudanças, o medo de uma revolução da classe trabalhadora, que assombrava a classe capitalista desde 1848, foi amplamente dissipado. Em 1880, tanto na Inglaterra quanto do outro lado do Atlântico, surgiu uma nova mão de obra predominantemente masculina, que talvez não tenha olhado para as leis da organização capitalista do trabalho como leis naturais, como Marx havia previsto que aconteceria no curso do desenvolvimento capitalista, mas que foi social e politicamente domesticada, tendo assim novos motivos para se sentir confortável quando não estava trabalhando. Conclusão. Neste texto, argumentei que a atenção limitada dada por Marx em suas principais obras a questões como família, atividades reprodutivas e hierarquias de gêneros, aquelas que existiam na primeira fase da industrialização e aquelas que estavam sendo produzidas em resposta à crise reprodutiva de meados do século XIX, não pode ser atribuída apenas às condições de vida das famílias da classe trabalhadora durante a primeira fase da Revolução Industrial, ou a um equívoco machista. Ao contrário, assim como o movimento socialista contemporâneo,
Marx adotou um conceito limitado de trabalho e de trabalhador no capitalismo, em grande medida porque superestimou o papel do desenvolvimento capitalista na constituição de uma sociedade comunista. Ele também superestimou o poder da industrialização em criar a base material para uma sociedade mais igualitária, e estava tão convencido de que a classe trabalhadora industrial assalariada era o sujeito revolucionário que se dispôs a sacrificar, em nome da causa desse grupo, questões e interesses que, em sua visão, não estavam diretamente relacionados ao confronto entre capital e trabalho, como o desejo que as mulheres tinham de se libertar da dependência social e econômica dos homens. Assim, embora ele possa ter reconhecido que a demanda por um salário familiar e por restrições ao trabalho das mulheres implicava, de forma inelutável, a consolidação de relações patriarcais no interior da classe trabalhadora, ele aceitou tal arranjo, talvez confiante que o processo revolucionário, inevitavelmente desencadeado pelo desenvolvimento capitalista, corrigiria a situação. Tecer essa crítica a Marx não diminui o reconhecimento da poderosa contribuição que ele deu à nossa compreensão da sociedade capitalista e, indiretamente, à teoria feminista. Como a recente comemoração do aniversário de publicação de O Capital demonstrou, 150 anos depois, até quem o critica precisa tomar a análise de Marx como ponto de referência para decifrar os movimentos do capital e as perspectivas de seu desenvolvimento futuro. Se a teoria do valor-trabalho ainda descreve o processo de acumulação do capital, ou não, e se podemos explicar a política econômica atual por meio da queda na taxa de lucro, continuam sendo questões tão importantes quanto foram no fim da vida de Marx, e atualmente é difícil imaginar discutir relações sociais e políticas que não se apoiem em conceitos como mercantilização, alienação e exploração. A teoria feminista também tem se fortalecido pela metodologia de Marx, que enfatiza o caráter historicamente construído da realidade social e, assim, rejeita conceitos identitários, naturalizados, perpetuadores. Mais importante, Marx nos deu ferramentas para detectar como o capital se infiltra nas esferas mais íntimas da vida doméstica e afetiva. Mas as mesmas ferramentas também demonstram os limites de sua teoria. Demonstram, em especial, que o silêncio dele sobre o papel das atividades reprodutivas no capitalismo não é uma omissão irrelevante, já que o levou a subestimar o poder das divisões que o capitalismo implantou no corpo do proletariado e a confiar no desenvolvimento capitalista como desenvolvimento de uma classe trabalhadora revolucionária. Destacar esses limites na obra de Marx é particularmente importante nos dias de hoje, quando, diante das forças do desenvolvimento capitalista, que parecem destrutivas e ilimitadas, devemos nos perguntar por que a revolução inevitável que Marx previu não aconteceu. Na verdade, quando buscamos uma resposta para essa questão, é útil refletirmos sobre como, até recentemente, a descrição marxista da exploração capitalista ignorou o maior setor de trabalho e de mão de obra da terra, e também excluiu da luta de classes uma série de fatores cruciais na vida de trabalhadoras e trabalhadores, e na relação que essas pessoas mantêm com o capital e o Estado. Não há como negar o fato de que as mulheres, o trabalho doméstico, o trabalho do sexo e a criação das crianças estão ausentes da teoria e da militância marxista comunista, e que, com raras exceções, para a tradição marxista, a mão de obra é branca e masculina. É exemplar o modo como os movimentos socialista, comunista ignoram, quando não baniram,
preocupações que eram de extrema importância para mulheres e homens do proletariado, como o controle de natalidade. Como Secombe relata, mesmo nos anos 1910 e 1920, os partidos socialistas se opuseram ao uso de contraceptivos e à limitação da família, apontando-os como uma trama malthusiana para, abre aspas, colocar a culpa da pobreza nos pobres, fecha aspas. Clara Zetkin, por exemplo, denunciou o controle de natalidade chamando-o de, abre aspas, indulgência individualista, fecha aspas, e argumentando que, abre aspas, o proletariado deve considerar a necessidade de ter o máximo de combatentes possível, fecha aspas. Deve-se observar, nesse contexto, que apenas em 1891, o SPD, Partido Social Democrata da Alemanha, abre aspas, aceitou oficialmente os direitos iguais para as mulheres, e apenas em um sentido legal bastante limitado, fecha aspas. Gerações de marxistas também enxergaram a trabalhadora doméstica em tempo integral como um sujeito atrasado, incapaz de se organizar, de forma característica quando, nos anos 1940, Mary Inman, trabalhadora fabril de Los Angeles, salientou a produtividade do trabalho doméstico em sua obra In Woman's Defense, em Defesa da Mulher, 1945. O Partido Comunista dos Estados Unidos a proibiu de continuar ensinando em sua escola de educação operária. Em moldes similares, veja-se também a inabilidade de marxistas, nos anos 1960 e 1970, em reconhecer a importância do movimento feminista e até mesmo da luta feminista mais específica contra o trabalho doméstico não remunerado, como um fator determinante da definição do valor da força de trabalho. Muita coisa mudou na atualidade em comparação aos anos 1970, quando as feministas eram rotineiramente acusadas de dividir a classe trabalhadora. O avanço dos movimentos estudantil, feminista e ambiental, bem como a crise do trabalho assalariado, forçaram os grupos marxistas a olhar além da fábrica, para a escola, o meio ambiente e, mais recentemente, a reprodução social como terrenos cruciais para a reprodução de mão de obra e para a luta da classe trabalhadora. Mas, com algumas exceções, persiste a inabilidade da esquerda marxista em enxergar a reprodução da vida humana e da força de trabalho, bem como as hierarquias de gêneros erguidas sobre ela, como elementos chaves do processo de acumulação. Consideremos a teorização, por marxistas autonomistas, do domínio do trabalho imaterial na atual fase do desenvolvimento capitalista e o argumento associado, que expande a visão de Marx em fragmentos sobre as máquinas nos Grundrisse, de que o capitalismo está operando no sentido de eliminar o trabalho vivo do processo de produção. Essa teorização ignora que o trabalho reprodutivo, sobretudo na forma do cuidado das crianças, não pode ser reduzido à industrialização, e é um exemplo paradigmático da interpenetração de elementos emocionais e materiais na maioria das formas de trabalho. Consideremos também a contínua relutância de um grande número de marxistas em criticar a teoria de Marx de que o processo revolucionário é baseado na globalização da produção capitalista, ainda que hoje esteja perfeitamente claro que isso só pode ocorrer ao custo da destruição dos meios de reprodução de muitas populações por todo o planeta. Na verdade, se aceitássemos a tese de Marx sobre o caráter progressivo do capitalismo, teríamos de rejeitar algumas das lutas mais poderosas em curso no mundo por serem ineficazes, se não completamente reacionárias.
São, pois, evidentemente, lutas contra o desenvolvimento capitalista, desenvolvimento esse que, aos olhos das comunidades de povos indígenas que lutam, por exemplo, contra a destruição de suas terras e culturas por mineradoras, empresas de extração de petróleo, construtoras de usinas hidrelétricas ou outros megaprojetos. Não pode ter outro nome senão violência. Em resumo, se o cerne revolucionário da teoria de Marx deve ser resgatado do amontoado de interpretações desenvolvimentistas e de usos sob os quais foi soterrada, sem dúvida inspirados por Marx, teremos de repensar o marxismo e o capitalismo do ponto de vista do processo de reprodução, como parte de nós já tem feito há décadas, reconhecendo que esse é o terreno mais estratégico, tanto na luta contra o capitalismo, quanto na construção de uma sociedade não exploradora.